Como expulsar coisas ruins da nossa vida? Em Lucas 10, de 17 a 20, tem uma passagem que nos ensina muito. Ao mesmo tempo, é desafiadora para mim, não sei se para você. Durante boa parte da minha vida, até os 40 e poucos anos, eu me identificava como uma pessoa católica. Frequentava a igreja católica, fiz primeira comunhão, fui batizada na igreja católica bebezinha e sempre seguia a religião católica. Tinha minha relação com a Nossa Senhora, rezava o terço, só que eu não tinha uma intimidade com Deus sem interferências, no sentido de eu era orientada pelo padre, pela missa. Às vezes li uma coisa ou outra na Bíblia, tipo o Salmo 91, ou alguma passagem específica, mas eu não tinha um entendimento completo sobre as coisas. Em 2012 eu ganhei uma Bíblia e eu passei uns 5 anos lendo a Bíblia, buscando mais conhecimento, porque às vezes eu li uma coisa e não entendia bem, e aí eu botava no Google aquela mesma passagem e lia numa outra tradução. E às vezes eu perguntava o que quer dizer tal coisa na Bíblia. E a minha Bíblia, que é a Bíblia da Mulher, também tem muitas explicações. Tem uns quadrinhos explicando de uma forma mais informal a passagem bíblica. Tem algumas outras coisas, por exemplo, agora aqui na minha frente tem um quadrinho escrito Ensino Teológico, estudando aos pés de Jesus. Numa outra página, Ponto de Vista, a palavra de Deus é um tesouro precioso. Enfim, tem vários quadrinhos desse aqui. Eu fico buscando isso. O casamento de Oséias e o que ele ensina pra você. Casamento é um princípio de Deus, enfim, várias coisas. E até eu começar a ler a Bíblia, ir a uma igreja evangélica, porque depois de mais ou menos de 5 anos lendo a Bíblia, eu aceitei o convite de uma amiga para ir à igreja, eu gostei, fui de novo, enfim, no final de 2019, 29 de dezembro de 2019, eu decidi me batizar. Então me tornei evangélica, mas eu não tô aqui para falar sobre religião, tô aqui para falar sobre como a gente se relaciona com Deus e as coisas de Deus. Quando eu não lia a Bíblia, eu não entendia as coisas de Deus e principalmente sobre o mundo espiritual. Então tinha algumas palavras que me assustavam e hoje eu ainda conheço muito pouco, ainda estou muito nessa caminhada. Então essa passagem, Lucas 10, 17 a 20, fala sobre demônios e eu não comecei a falar nesse áudio usando essa palavra demônio, satanás, porque quando eu não lia a Bíblia eu tinha medo de falar essas palavras. Na minha cabeça, qual é a palavra? Aquilo que a gente não pode passar embaixo da escada, não pode ver gato preto, superstição. Na minha cabeça é como se fosse uma superstição. Não, se falar satanás, falar demônios, atrai. E hoje eu tenho um entendimento completamente diferente disso tudo. Eu sei, acredito, porque a Bíblia nos diz isso, que vivemos quase que paralelamente no mundo espiritual e natural. Somos seres espirituais tendo uma experiência aqui na Terra. Não decidimos o dia que vamos nascer, muito menos o dia que vamos morrer. Os meus 2 filhos, por exemplo, nasceram em dias diferentes do que estavam previstos. O meu filho nasceu 1 mês e meio antes do previsto, a minha filha nasceu 1 dia antes do previsto. Inclusive, a minha filha vai fazer 18 anos esse ano e até hoje eu acho que ela nasceu no dia que estava prevista e eu tenho que falar, não é esse dia, é o dia anterior, 18 anos. Isso ficou na minha mente, a data determinada por uma pessoa e não a data determinada por Deus. E isso também é um foco de atenção para mim sobre o quanto a gente dá de valor para as coisas que são da Terra e o quanto a gente dá de valor para o que Deus fala, o quanto a previsibilidade das pessoas impacta na minha vida e o que Deus já planejou para mim impacta, enfim, é um outro aprendizado. Mas voltando aqui, em Lucas 10, 17, fala o seguinte, em Lucas 10 fala sobre o envio de 70 homens para cumprir uma missão de Deus. E aqui em 17 fala, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso é uma coisa que me assusta, embora exista um desejo do meu coração de viver essa experiência. Quando diz aqui, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí Deus diz, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e te dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. A autoridade já foi dada. Deus não está pensando se dá, se não dá, quem sabe um dia, se você merece. Já está dada, está dizendo aqui. Nós já recebemos essa autoridade. Se a gente vai usar isso ou não, aí é outra história. Se a gente busca as estratégias de Deus para usar ou não, é outra história. Se a gente se fortalece espiritualmente para fazer com que isso seja
mais fácil é outra história. Mas na prática, o que é fazer um demônio se submeter à sua palavra? Isso é meio assustador. Eu sou nutricionista, trabalho num hospital que tem um setor de psiquiatria. Todas as vezes que eu estou no hospital, eu opto por ir na psiquiatria. Eu leio muito atentamente a história daquela pessoa desde o dia que ela foi internada, todos os relatos de todos os profissionais a respeito daquela pessoa. E eu vou até ela como nutricionista, porque essa é a minha função lá no hospital, mas antes de ser nutricionista, eu sou uma filha do Senhor, eu sou alguém que o Senhor capacitou para servir a Ele, ao reino dele. Então eu vou até essa pessoa como alguém que quer ajudá-la emocionalmente e espiritualmente. Várias vezes eu já passei 1 hora com um paciente conversando, meia hora, 40 minutos, e quando eu tô saindo, e sobre sua alimentação, como é que tá? Tá tudo bem? O que você tá comendo? Não tá funcionando? Não tá? Enfim, tipo, nos 44 do segundo tempo, eu tô aqui como nutricionista, né? Agora que eu me lembrei, deixa eu fazer o meu papel aqui como profissional aqui dentro do hospital. E por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes eu vejo que a questão daquela pessoa é espiritual. E na prática, como repreender um demônio? Como usar a sua autoridade que Deus te deu para chegar para uma pessoa e falar, declarar: eu expulso esse demônio de você pelo poder do nome de Jesus. Como fazer isso? Inclusive agora, enquanto estou falando isso, acho que eu sonhei com alguma coisa sobre isso essa noite. Tá me vindo aqui alguma memória, assim. Então isso é muito difícil, mas essa é uma das missões que Deus nos deu. E tem muitas pessoas endemoniadas, não necessariamente como situações extremas que a Bíblia diz sobre pessoas totalmente possuídas, mas nesse hospital, por exemplo, tem muitas pessoas que tentaram suicídio. E não tem como dizer que essas pessoas não estão tomadas por uma direção espiritual maligna, porque a direção de Deus é para a vida. Um instinto inconsciente do ser humano é para autodefesa, por isso a gente cai, por exemplo, se você assistir um vídeo de uma pessoa que caiu, instintivamente a pessoa tenta botar o braço para proteger a cabeça, você não pensa, vou colocar o meu braço, porque é melhor quebrar o braço que bater com a minha testa, mas existem instintos, porque a gente tem um senso de autoproteção que independe do nosso consciente. E ao mesmo tempo, primeiro eu estava falando sobre a nossa mente humana, e ao mesmo tempo existe um Espírito de Deus que é o Espírito de vida. Deus soprou a vida dele em nós. Então, se uma pessoa quer destruir a sua própria vida, seja atentando fisicamente contra a vida ou deixando a vida dela morrer de alguma forma, não cuidando do seu corpo, do seu negócio financeiramente falando, dos seus relacionamentos, uma pessoa que vai se destruindo, se drogando, não só droga ilícita, mas também drogas, remédios, a pessoa que vive dopada, que vive inerte, existe uma oração a ser feita, existe uma obrigação nossa de repreender aquele espírito maligno. Eu sei que isso não é fácil. Eu vou voltar nesse assunto aqui de uma forma mais profunda, mas hoje eu quero deixar esse recado para você. Nem que você faça isso mentalmente, nem que você não se sinta encorajado de verbalizar isso, mas faça essa oração. Eu repreendo todo o espírito maligno que esteja agindo sobre você. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo e declaro que esse espírito maligno está sendo expulso de você agora, porque o Senhor me deu autoridade para declarar isso sobre a sua vida. Pensa sobre isso. Peça clareza de Deus e direção dele sobre isso. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.